informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Setor agrícola do Paraguai aprova escoamento de soja de Mato Grosso do Sul por Concepción. Governo recuou e vacina menor contra a aftosa só em 2019. Justiça Federal extingue empresa de segurança e aplica multa. Usinas de Mato Grosso do Sul moeram 43 milhões de toneladas de cana. E os paraguaios entraram no vácuo do Brasil na exportação de carne para a Rússia. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O mundo nunca foi dos que ficam parados, dos que fazem aquilo que todo mundo já fez. O mundo é de quem não aceita a derrota, que faz tudo de novo até melhorar. Porque metas não são aquelas que você escreve num papel, são aquelas que você luta para realizar. Grandes mudanças não são feitas por quem sonha, são feitas por quem faz. Faça acontecer. Show Rural Copavel 2018, de 5 a 9 de fevereiro, em Cascavel, Paraná. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Finalmente o tempo vai limpar na região de Dourados depois de um janeiro com chuva quase diárias. A previsão meteorológica para hoje é de sol com algumas nuvens e não chove. O tempo seco vai prosseguir pelos próximos dias. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 132 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 135 com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global pagou R$ 122 pela arroba da vaca gorda à vista e o Friboi R$ 127 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 21 e a de soja a R$ 60, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,16 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor.
alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Colide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. As exportações de melão da safra 2017 e 2018 ainda não terminaram, mas os resultados parciais indicam leve queda de 3% no volume embarcado. Entre agosto e dezembro de 2017, os envios brasileiros da fruta totalizaram 164 mil toneladas. A limitação dos embarques pode estar relacionada à recorrente seca na região da Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, e no Baixo Jaguaribe, no Ceará, e a consequência queda na produtividade. Vale lembrar que, nestas praças, as chuvas abaixo da média nos últimos anos vêm limitando os recursos de irrigação e tornando a água mais salobra. Além disso, tem aumentado a incidência da mosca minadora, responsável pela perda da produção e da qualidade dos frutos. A demanda internacional tem sido substituída por outras frutas como a melancia, com grande aceitação na União Europeia, maior consumidora do melão brasileiro. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou multa de R$ 240 mil por danos morais, além do bloqueio de bens e fechamento da empresa Gaspen Segurança, denunciada pelo Ministério Público Federal como responsável pelos ataques contra comunidades indígenas, que terminou em 2 mortes e vários feridos entre 2009 e 2011. O advogado Maurício Raslan disse que a empresa Gaspen Segurança já foi fechada antes da decisão judicial e o proprietário decidiu acabar com a sociedade definitivamente. A decisão já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Em razão da dissolução da sociedade, proceda-se à necessária liquidação, arrecadação, alienação e destinação dos bens empresariais, disse o juiz da Primeira Vara Federal de Dourados, Moisés Anderson Costa Rodrigues da Silva. Na denúncia do MPF, a empresa recebia até 30 mil para cada desocupação violenta e os seguranças eram contratados para intimidar e aterrorizar os indígenas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recuou e decidiu na quarta-feira que apenas em maio de 2019 começará a ser aplicada a vacina de 2 mililitros contra a febre aftosa. Dessa forma, o calendário de vacinação permanecerá sem mudanças em maio e novembro, com a vacina de 5 mililitros. Porém, a forma de aplicação do produto deve ser abaixo do couro do animal e não mais intramuscular, já a partir da primeira fase de vacinação que tem início em maio. O secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Rangel, pediu cautela, já que o Brasil ainda está em fase final de erradicação da aftosa e de reconhecimento de país livre da doença com vacinação. A ambição do Ministério é ousada e faremos tudo para atingir os objetivos, apesar do tamanho do território brasileiro e do grande número de animais, afirmou o Rangel. Em maio, o Brasil deve receber o status internacional da OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal. A retirada completa da vacinação deverá acontecer a partir de 2023, processo que será finalizado em 2026, de acordo com o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. As usinas de Mato Grosso do Sul moeram 43.650.000 toneladas de cana desde o início da safra, em abril do ano passado, até a primeira quinzena de janeiro, cerca de 5% a menos do que no mesmo período do ano passado, segundo a Biosul, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado. O presidente da entidade, Roberta Holanda Filho, afirmou que, apesar do resultado, o volume de moagem está dentro das expectativas, já que não haviam sido projetados grandes percentuais de crescimento para o setor esse ano. A safra fica estável esse ano, já que nessa mesma época, em 2017, haviam sido moídas 50 milhões de toneladas.
Até o momento, foram produzidas no estado 1.500.000 toneladas de açúcar e 2 bilhões e 500 milhões de litros de etanol. Também estamos dentro da nossa expectativa. A produção de açúcar está baixa porque teve geada no inverno passado, comentou o Holanda Filho. Segundo ele, Mato Grosso do Sul tem 800 mil hectares de cana e mais de 70% do que é colhido vai para a produção de álcool. A produção desse combustível é priorizada porque dá maior lucro em comparação com o açúcar. O presidente da Biosul acrescentou ainda que o estado ainda está em fase de colheita da safra 2017-2018, que termina no dia 31 de março. O atraso se deu principalmente pelas chuvas, que atrapalharam os trabalhos no campo. O aumento de 6% na área plantada de algodão em Mato Grosso do Sul na safra 2017-2018 pode significar um acréscimo de 20 milhões de reais no faturamento do setor, calculou o diretor executivo da AMPASul, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, Adão Hoffmann. Porém, deixou claro que o resultado depende de uma série de fatores, como boas condições climáticas na lavoura, para que alcance a produtividade esperada na colheita. As fazendas na região norte do estado, que responde pela maior parte das áreas cultivadas, encerraram a semeadura no dia 31 de janeiro. A colheita só vai começar em julho. Por enquanto, o clima é de otimismo no campo. Os preços esse ano no mercado estão um pouco melhores. Hoje está em torno de R$ 90 a arroba da pluma. Ano passado tínhamos valores bem menores em relação a isso. Estávamos na casa de R$ 78 a R$ 80. Deu uma boa reagida no mercado, explicou o diretor da AMPASul. Esse cenário foi puxado internacionalmente, principalmente pela perda que os Estados Unidos tiveram pelo excesso de chuva e pela baixa dos estoques chineses, que são grandes consumidores de algodão e estão comprando para fazer a reposição. Ao discursar ontem na abertura do seminário Agro em Questão, o presidente da CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária, João Martins, defendeu ações para o fomento de fontes alternativas de financiamento que proporcionem maior inclusão financeira dos produtores rurais. O seminário Agro em Questão, Financiamento para o Agronegócio, na sede da CNA em Brasília, reuniu economistas, representantes do governo, de bancos, do setor produtivo, de cooperativas e produtores, para debater desafios e alternativas que garantam o crescimento do agronegócio. Mais de 2.000 produtores de arroz de pelo menos 80 municípios gaúchos e catarinenses deram um grito de basta em Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, na quarta-feira. Com uma dívida avaliada em 2015 em 3 bilhões e 500 milhões de reais, preços até 12% abaixo do custo de produção para a safra, custos fora de controle, barreiras fiscais em vários estados, os orizicultores do Sul realizaram mobilização que reativou o movimento Temexe Arrozeiro. O livro de presenças foi assinado por quase 1.600 pessoas. Muita gente acabou não assinando pela superlotação do espaço e porque muitas pessoas se revezaram entre o pavilhão e as dependências do parque, explicou André Toneto, presidente da Associação de Arrozeiros de Restinga Seca. Com o Brasil fora do mercado russo por tempo indeterminado, o Paraguai vem se posicionando como provedor alternativo na exportação de carne bovina para o país. Segundo o maior fornecedor anteriormente, o Paraguai registrou um forte aumento nas vendas e uma melhora de 10 a 15% nos preços desde dezembro. Mas isso não quer dizer que o Paraguai tenha ganhado o lugar do Brasil, comentou um exportador paraguaio. Além do Paraguai, a Índia também aparece forte nas exportações de carne para os russos. Entre janeiro e outubro de 2017, aquele país exportou 8.598 toneladas de carne de búfalo para a Rússia. Os uruguaios, por sua vez, também tentam estabelecer a sua participação no mercado de carne bovina russo. Alvo de uma série de críticas do setor sucroenergético, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, desistiu de extinguir a taxação da importação sobre o etanol norte-americano nos próximos anos. O anúncio foi feito em audiência com o presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, Alexandre Andrade Lima, na quarta-feira em Brasília.
A entidade havia classificado a ação como uma manobra para utilizar o álcool como moeda de troca e negociar com o governo dos Estados Unidos o fim da suspensão de importações de carne do Brasil. O presidente da União de Grêmios da Produção do Paraguai, Héctor Cristaldo, defendeu o projeto do Corredor de Grãos e a entrada de carretas bitrens brasileiras ao território do país para o transporte de 1 milhão de toneladas de soja até o porto de Concepción. Mediante um acordo assinado entre as partes e aprovado pelo governo de Mato Grosso do Sul, se estipula que o Estado poderá transportar soja pelo país desde que 50% da carga corresponda ao Paraguai, sem a necessidade que o transporte seja feito em bitrens. Cristaldo afirmou que o Estado busca, dessa maneira, ficar próximo dos portos paraguaios, já que não possui saída para o mar, e o porto mais próximo pertence a Concepción, banhada pelo Rio Paraguai. Estão planejando um plano piloto este ano de 1 milhão de toneladas de soja para ser transportada por Concepción, disse o Cristaldo. Para o presidente, se trata de gerar um frete adicional no qual o caminhoneiro paraguaio tenha participação em igualdade de condições. Essa situação para ele também deve gerar movimento em postos de combustíveis. Há 25 anos, o Paraguai movia 2 milhões de toneladas de soja, trigo, milho, arroz e girassol. Hoje são quase 17 milhões de toneladas, com esses 5 produtos, observou o Cristaldo. O corredor de grãos se daria por meio da Ruta Quinta, que une Pedro Juan Cavalheiro e Bidiaú e Concepción, numa extensão de 200 quilômetros. De acordo com Cristaldo, esse último departamento conta com 1.800.000 hectares, dos quais 35 mil corresponde à produção de soja. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério da Agricultura fará leilões para escoar safra de arroz. Após reunião com entidades do setor orizícola gaúcho, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, anunciou a realização de leilões de PEP e PEPRO. O volume ofertado deve ficar entre 250 mil toneladas e 500 mil toneladas. O edital será publicado pela Conab nos próximos dias e os leilões devem acontecer no dia 23 de fevereiro, data que marca o início oficial da colheita do cereal no Rio Grande do Sul. Produtores gaúchos são responsáveis pela maior parte da produção nacional, com mais de 8 milhões de toneladas previstos nesta safra, respondendo por mais de 60% da produção nacional. As operações de PEP e PEPRO são necessárias para garantir a manutenção dos preços mínimos do arroz. A partir do dia 1º de fevereiro, a saca de 500 quilos tem valor mínimo estipulado em R$ 36,01. Para o secretário Neri Geller, a iniciativa vai amenizar problemas enfrentados pelos produtores gaúchos. Nós, antes da colheita ainda, nós já vamos fazer o primeiro leilão para que o nosso produtor tenha segurança no início da colheita, ele vender o seu arroz no preço mínimo. Então, essa foi uma decisão já tomada. Estamos anunciando que no momento certo nós vamos entrar no mercado para que o nosso produtor tenha segurança e garantir uma renda mínima para honrar seus compromissos. De acordo com representantes de entidades gaúchas, os preços pagos pelo cereal estão em queda porque há um excesso de oferta no mercado e redução de demanda. Além disso, a nova safra começa a ser colhida agora, o que irá aumentar ainda mais a oferta do grão. Os leilões de PEP e PEPRO já estão autorizados em portaria publicada no Diário Oficial da União de 29 de dezembro, estando previsto o valor aproximado de R$ 100 milhões para as operações.
Representantes do setor reivindicam também leilões de aquisição do governo federal, mas o assunto ainda será discutido e analisado com a equipe econômica. De acordo com o 4º levantamento de safras da Conab, divulgado no início desse mês, o Brasil vai produzir 11.600.000 de toneladas nessa safra, em uma área de 1.950.000 de hectares. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima sexta-feira para todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.